E por que o católico não acredita em reencarnação? Porque não existe reencarnação na Bíblia. Não existe. Leia a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, você não vai encontrar reencarnação. Pelo contrário, a teoria da Igreja Católica é que haverá a ressurreição dos corpos. É que você morre uma só vez e vai direto para o tribunal de Deus. É isso, está na Bíblia. Não é palavra de Frei Gilson, não é palavra humana, é palavra de Deus. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje vamos refletir sobre a intolerância religiosa, abordando um tema sensível e delicado: a reencarnação. Nessa semana, um debate tomou conta das redes sociais, após o registro de uma pregação do Frei Gilson em que ele criticava as pessoas que buscavam outras religiões espíritas. O Frei Gilson desconhece porque a reencarnação foi retirada da Bíblia. A história dos concílios ecumênicos na formação do cristianismo está repleta de debates e decisões que moldaram a identidade da fé. Entre esses, o Concílio de Constantinopla II foi crucial para a consolidação da doutrina cristã e para a definição de quais ensinamentos comporiam o cânon bíblico. Um dos temas que recebia atenção, embora de forma indireta, era a questão da reencarnação, um conceito que já circulava em tradições filosóficas e religiosas, especialmente na época em que muitos estudiosos cristãos eram influenciados pela filosofia platônica e pelos ensinamentos gnósticos. Essa influência, entretanto, começou a ser contestada e, por razões teológicas e políticas, acabou sendo eliminada dos escritos e da doutrina oficial da Igreja. Nesta análise, exploraremos em detalhes o 12º Concílio de Constantinopla, Concílio de Constantinopla II, seus desdobramentos e a influência de figuras como Teodora na supressão da doutrina da reencarnação. Discutiremos como esse complexo cenário histórico influenciou a trajetória do cristianismo e como as decisões tomadas naquele período continuam, até hoje, a serem debatidas por historiadores e teólogos. Mas antes, dê o seu like e inscreva-se no nosso canal para colaborar. Contexto histórico do Concílio de Constantinopla II. O Concílio de Constantinopla II aconteceu em um período de intensas transformações no mundo cristão. Em meados do século VI, sob o reinado do imperador Justiniano, a Igreja buscava consolidar a doutrina e eliminar heresias consideradas prejudiciais à unidade da fé. Nesse ambiente, temas como a preexistência da alma e a reencarnação ganhavam espaço entre alguns teólogos, especialmente em regiões como Alexandria, onde a influência do platonismo era forte. Os debates sobre a reencarnação tinham raízes na filosofia grega, particularmente em autores como Platão, que defendiam a ideia de que a alma viveu outras existências antes de encarnar no corpo humano. Contudo, à medida que o cristianismo se consolidava, passava-se a dar maior ênfase à doutrina da ressurreição corporal, entendida não como uma reencarnação, mas como um momento único e transformador na história da salvação, em que Cristo venceria a morte e garantiria a redenção dos fiéis. A importância desse debate ficou evidente durante o Concílio de Constantinopla II, onde a rejeição de qualquer menção à reencarnação se mostrou essencial para a formulação do credo que viria a unir os cristãos sob uma doutrina comum e ortodoxa. Essa rejeição foi, em parte, motivada por uma necessidade de afastar entendimentos que pudessem desviar o foco da mensagem redentora do sacrifício de Cristo. Assim, o concílio reafirmou que a salvação e a ressurreição eram eventos únicos e definitivos na história da humanidade, afastando a ideia de que a alma poderia retornar ou reencarnar em outras vidas. Essa decisão foi fortemente influenciada por aspectos políticos e sociais da época. O imperador Justiniano e sua esposa Teodora, figuras que exerceram grande poder na época, viam a manutenção de uma unidade doutrinária como fundamental para a estabilidade do império. A supressão de doutrinas associadas à reencarnação visava não apenas um alinhamento teológico, mas também o fortalecimento do controle imperial sobre as instituições religiosas. Dessa forma, o Concílio de Constantinopla II tornou-se um marco decisivo na história do cristianismo oficial. Influências filosóficas e teológicas na discussão da reencarnação. Antes da definição das doutrinas oficiais da Igreja, muitos dos primeiros teólogos cristãos foram profundamente influenciados por correntes filosóficas que já permeavam a cultura greco-romana. Entre esses pensadores, o platonismo teve destaque, contribuindo com a ideia de que a alma é imortal e pode ter vivido várias existências. Orígenes, um dos mais prolíficos teólogos da época, é frequentemente lembrado nesse contexto. Filho da tradição alexandrina, Orígenes defendeu, em parte, ideias que hoje associaríamos à reencarnação, embora sua posição sobre o assunto tenha sido ambígua e marcada por um intenso debate interno.
Por outro lado, teólogos como Tertuliano e Agostinho refutaram tais ideias, afirmando que a salvação estava ligada a uma única criação divina e a uma ressurreição que se daria na esfera espiritual, e não como a continuidade de uma alma em outras vidas. Essa dualidade de pensamento gerou uma tensão teológica que precisou ser resolvida para se alcançar uma doutrina unificada. A rejeição das ideias repassadas pela filosofia platônica, interpretadas como heréticas por alguns, foi um passo decisivo. Ao reafirmar a ressurreição como um evento singular na história da humanidade, os bispos reunidos no Concílio de Constantinopla II contribuíram para eliminar interpretações que pudessem sugerir um ciclo contínuo de nascimento e morte. A escolha por uma doutrina que exaltava a ressurreição corporal veio, portanto, não apenas do desejo de preservar a originalidade do ensinamento cristão, mas também de separar a fé cristã das filosofias que dominavam o pensamento secular. A decisão de retirar a reencarnação dos textos oficiais reforçou a noção de que a salvação era um presente singular, conferido pelo sacrifício de Cristo, e que a vida pós-morte seria marcada por uma transformação única e definitiva. Textos antigos e apologias, como as de Arístides em 125 d.C., já traziam explicitamente as convicções que seriam afirmadas no concílio. Esses escritos enfatizavam a divindade de Cristo e a importância de sua encarnação e ressurreição, elementos que não deixavam espaço para a possibilidade de que a alma pudesse retornar a um novo corpo. Assim, a teologia cristã foi se moldando de modo a enfatizar a redenção como um evento singular e abrangente para a humanidade. A influência de Teodora e o papel político no concílio. Além das discussões teológicas, o ambiente político teve um papel crucial na definição dos rumos da doutrina cristã. Teodora, imperatriz consorte de Justiniano, é uma figura marcante nesse período por sua influência decisiva no Concílio de Constantinopla II. Sua postura firme ajudou a direcionar as decisões que culminaram na retirada de conceitos considerados subversivos, como a reencarnação. Para o Império Bizantino, a unidade religiosa estava diretamente ligada à estabilidade política. A presença de doutrinas divergentes não só ameaçava a ortodoxia, mas também apresentava riscos para a coesão social e a autoridade imperial. Uma vez que o Concílio de Constantinopla II foi convocado num cenário de crises internas e desafios externos, a necessidade de consolidar uma visão única da fé era imperativa. Teodora, com seu poder e influência, foi peça-chave nesse processo, incentivando a remoção de qualquer elemento que pudesse ser interpretado como uma ameaça à unidade do império. A decisão de excluir a reencarnação dos textos sagrados e dos ensinamentos oficiais também pode ser entendida como parte de uma estratégia maior de centralização do poder. Ao eliminar disputas teológicas, as autoridades bizantinas conseguiram moldar uma igreja que estivesse alinhada com os interesses do império, fortalecendo tanto a fé dos fiéis quanto o controle político sobre os assuntos religiosos. Essa união entre fé e poder foi determinante para a permanência do cristianismo ortodoxo como uma instituição forte e coesa. A reencarnação na Bíblia, entre a interpretação literal e a influência externa. Um dos pontos centrais do debate é a aparente ausência de ensinamento sobre reencarnação na Bíblia oficial. Apesar de alguns versículos serem interpretados por alguns grupos esotéricos e gnósticos como aludindo à transmigração da alma, a maioria dos estudiosos e teólogos concorda que tais passagens não representam uma doutrina de reencarnação. No entanto, é importante compreender que o contexto cultural e filosófico da época ajudou a moldar essas interpretações. Ibanez diz que não devemos nos preocupar, nem tentar levar o indivíduo a crer, deixar que ele aprenda com os netos. Há o segundo grupo, daqueles que dizem a minha religião não fala sobre reencarnação, nascer, viver, morrer, voltar ainda, não, elas não falam. E então, nós ficamos a contemplar e perguntamos a que religião você está ligado? Ao cristianismo. Eu sou católico, eu sou protestante, eu sou ortodoxo grego, armênio, russo e etc. Mas no Evangelho, na Bíblia, não fala sobre reencarnação. E nós perguntamos, você já leu mesmo a Bíblia? Várias vezes. E já leu o Evangelho? Sim, várias vezes. Leu e não entendeu. Porque tem lá um lugar em que um doutor da lei de nome Nicodemos foi visitar Jesus. E nessa visita ele começa o diálogo de uma forma sui generis. Senhor, eu sei que tu vens de Deus, porque ninguém faz o que tu fazes se Deus não estiver com ele. O que é necessário fazer para entrar no reino dos céus?
E Jesus redargui, nascer de novo. E aquele homem tem um choque, mas como pode um homem que já é velho entrar no ventre de sua mãe para nascer de novo? E Jesus explica: o que é da água é água, o que é do espírito é espírito. O vento sopra e tu não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasce do espírito. É necessário nascer outra vez. É talvez no Evangelho a declaração mais clara a respeito da reencarnação. Por exemplo, a passagem em que os discípulos questionam Jesus sobre o cego de nascença: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? João 9 versículo 2, foi, por alguns, entendida como uma alusão à possibilidade de uma vida anterior, consequentemente, ao conceito de karma e reencarnação. Contudo, a resposta incisiva de Jesus, afirmando que nem o homem nem seus pais pecaram, mas que aquilo aconteceu para que as obras de Deus se manifestassem, deixa clara a rejeição a uma explicação baseada na pré-existência ou na reencarnação da alma. A predominância da doutrina da ressurreição, um evento único e definitivo na história da salvação, substituiu qualquer possibilidade de que a alma pudesse retornar através de múltiplas encarnações. Esse entendimento foi reforçado não apenas pelo Concílio de Constantinopla II, mas também pela própria formação do cânon bíblico, onde os textos gnósticos ou aqueles que sugeriam uma continuidade cíclica da vida foram excluídos em favor de uma mensagem unívoca de redenção e ressurreição. Impacto do concílio na doutrina cristã e na cultura contemporânea. A decisão do Concílio de Constantinopla II teve efeitos duradouros na teologia cristã. Ao rejeitar a reencarnação, o concílio contribuiu para definir um cristianismo que se fundamenta na crença em uma única vida seguida da ressurreição. Essa visão teológica não só fortaleceu a fé dos cristãos da época, mas também influenciou profundamente a arte, a literatura e a cultura em geral. Com o passar dos séculos, a ideia de um ciclo de reencarnações foi praticamente esquecida nos círculos da Igreja Ocidental e dos cristãos ortodoxos, sendo retomada apenas em movimentos espirituais modernos e em algumas correntes esotéricas. Entretanto, o legado de decisões como as do Concílio de Constantinopla II permanece evidente, pois mesmo os debates contemporâneos sobre a reencarnação hoje refletem, em grande parte, a estrutura teológica erigida naquele período. Além disso, a supressão de doutrinas consideradas heréticas pelo Império influenciou diretamente a história política e social. O alinhamento entre o poder imperial e a Igreja fortaleceu a ideia de que a fé cristã deveria servir à coesão do Estado, algo que foi reforçado com o tempo, moldando a identidade cultural e religiosa de diversas nações. Esse paradoxo, onde a busca por unidade e poder levou à exclusão de ideias que poderiam, à primeira vista, promover uma compreensão mais ampla da existência humana, ainda suscita debates entre historiadores e teólogos modernos. De reuniões que acreditam em reencarnação. Você diz que conhece a Deus, mas na prática você o renega. Tá entendendo, sim ou não? Porque só de participar de uma reunião, seja qual for, aonde acredita-se na reencarnação, você renegou a ressurreição. Nascer da água. Tudo que existe nasceu da água. Toda a vida, nas suas mais variadas expressões, nasceu da água do mar, golpeando a rocha e estabelecendo os organismos unicelulares, pluricelulares, aqueles mais complexos que se transformaram na flora submarina, mais tarde na fauna, e invadiram a Terra para poder apresentar as várias espécies de vida animal e de vida vegetal. Vamos então raciocinar juntos. É necessário nascer da água. A concepção da vida é um fenômeno aquoso. No momento da coabitação, quando vem o êxtase, o espermatozoide percorre a trompa de Falópio e vai fecundar o óvulo, que se encontra nidado. Ele penetra no óvulo. O espermatozoide é uma gota d'água, um pouco gelatinosa. E o óvulo é uma outra gota d'água gelatinosa. Quando ele penetra, aquele óvulo se transforma num ovo.
sobe na direção do útero e se implanta no útero, absorvendo líquido amniótico. Portanto, tudo água. E quando nós chegamos à idade adulta, o nosso corpo tem 68% de água, 31% de sais minerais e 1% de uma substância desconhecida. Nascer de novo é ter um novo corpo, é ressuscitar na matéria, enquanto que a outra é a ressurreição do Espírito. Então, Jesus ressuscitou dos mortos. E João Batista é a ressurreição do profeta Elias em corpo material. Mas o Evangelho repete muitíssimas vezes: Jesus viajava na direção de Jerusalém, quando subitamente os discípulos perguntaram: Senhor, a Bíblia diz que para que venha o Messias, é necessário que antes venha o Elias. E Jesus respondeu: mas o Elias que havia de vir já veio. É este que aí está. E entre parênteses está escrito: e todos entenderam que ele se referia a João Batista. Ora, João Batista havia morrido fazia pouco. Elias havia morrido há mais de 500 anos. Para que Elias fosse João Batista, nós temos a reencarnação. Relevância do debate para a espiritualidade atual. Atualmente, há um ressurgimento de interesse por ideias que, por muitos séculos, foram relegadas ao campo das heresias. Em meio ao crescente movimento de espiritualidade alternativa e o resgate de tradições esotéricas, a questão da reencarnação volta a ser discutida. Muitos adeptos dessas correntes veem na reencarnação uma forma de explicar as desigualdades da existência e a busca por significado pessoal e moral. Contudo, é fundamental compreender que, para a maioria dos teólogos cristãos tradicionais, a exclusão da reencarnação, consagrada pelo Concílio de Constantinopla II, não representa apenas uma rejeição a um conceito filosófico, mas sim a afirmação de que a salvação e a vida eterna são alcançadas através da fé em Cristo e na ressurreição única e milagrosa. Essa visão continua a ser um alicerce para a fé cristã, unificando os fiéis ao redor de uma mensagem de redenção e transformação. Esse debate também se reflete na forma como os textos sagrados são estudados e interpretados. Enquanto movimentos de nova era e espiritualistas defendem a possibilidade de múltiplas vidas para o desenvolvimento da alma, as instituições cristãs tradicionais mantêm a narrativa da ressurreição como central para a fé e para a doutrina da salvação. Essa dicotomia entre a interpretação literal e a busca por significados metafóricos na espiritualidade humana continua a alimentar debates acalorados nos círculos teológicos e acadêmicos. O Concílio de Constantinopla II foi um marco definidor na história da Igreja, consolidando a doutrina cristã por meio da exclusão de ensinamentos considerados heréticos, entre os quais a reencarnação se destacava. A decisão de afastar essa ideia refletiu não apenas uma necessidade teológica, mas também uma estratégia política para promover a unidade e a estabilidade do Império Bizantino. Figuras como Teodora tiveram papel central nesse processo, reforçando a visão de um cristianismo fundamentado na única ressurreição corporal e na salvação oferecida por Cristo. Mesmo após muitos séculos, o debate sobre a presença e a supressão da reencarnação nos textos sagrados continua a suscitar discussões tanto em círculos acadêmicos quanto entre praticantes de espiritualidades alternativas. A trajetória desse debate evidencia a complexidade da formação doutrinária do cristianismo e a influência duradoura das decisões tomadas em momentos históricos cruciais. Ao compreender o contexto do Concílio de Constantinopla II e a repressão à ideia da reencarnação, somos convidados a refletir sobre a dinâmica entre fé, poder e cultura. O legado do Concílio de Constantinopla II, com sua rejeição à reencarnação, é um testemunho da complexidade e da profundidade dos debates que moldaram o cristianismo. Essa decisão, tomada diante de desafios teológicos e políticos, permanece como um dos pilares que define a fé cristã ortodoxa, influenciando gerações e alimentando discussões sobre o significado da vida, da morte e da redenção. Para um centro espírita é prejudicial. Frei, mas eu fiquei sabendo que fulano de tal foi lá e recebeu a cura. Ok, o diabo também cura, viu? O
O diabo também cura para enganar. O diabo também cura para seduzir. Só que depois vai ver a vida das pessoas como fica. O diabo sempre que dá algo, ele quer algo em troca, tá? O diabo sempre que dá algo, ele quer algo em troca. E quando as pessoas começam a recorrer a essas outras realidades, a vida começa a andar para trás. Porque o diabo quer outras coisas. Desculpa falar com tanta sinceridade e repito com todo respeito a eles, mas católico não pisa em centro espírita. Agora eu pergunto: vocês acham que o maior preconceito religioso vem dos ateus? Vem dos agnósticos que não creem? Não. Como é que você fala em nome de Deus, em favor do amor, mas prega contra a religião do outro? O seu preconceito tem fundo na ignorância. Isso que você está falando, às vezes, nem é maldade, é ignorância. Você está usando a religião como se ela fosse uma arma apontada na cabeça dos outros. O problema do preconceito religioso não é das pessoas que não acreditam. São daqueles exatamente que acreditam, mas que não querem compreender e respeitar quando a religião do outro se diferencia da sua religião. O que você achou da história de Constantinopla II? Você acha que o Frei Gilson foi assertivo ao criticar outras religiões e crenças? Deixe a sua opinião nos comentários e aproveite o nosso cupom de descontos para compras no nosso parceiro. O link está disponível na descrição do vídeo e no QR Code na tela. Não esqueça de dar o seu like. Gratidão por ficar até aqui e até a próxima.